Olá, pessoal! Voltamos e agora nós trabalharemos com evolução, galera. Agora nós vamos estudar como as espécies mudam com o tempo e estudar as principais teorias e também, obviamente, os caras que falaram, chamados teóricos. Portanto, agora nós mudamos mais uma vez o tópico da biologia de estudo. Queridos, nós vamos dividir, hein? Hoje nós vamos para o quadro, vou te mostrar a teoria com 10 minutinhos e depois fazemos as atividades que são muito importantes. E essa é uma matéria muito interessante de ser entendida, porque ela abre a nossa cabeça em vários sentidos. Show? Mas antes, já estão acostumados, né? Por favor, nos sigam aí, nos ajude, mostre que realmente a gente tem ajudado vocês em algum ponto. Show? Moçada, vamos lá! Galera, evolução biológica, evolução orgânica ou simplesmente evolução. Primeiro ponto, o que é isso? Então deixa eu definir para vocês rapidamente. Evoluir significa mudar. Então escuta, todas as espécies mudam com o tempo. Então todas as espécies evoluem. Nós evoluímos, Charles? Sim, a nossa espécie evolui. Todas as espécies evoluem. Show? O que eu tenho aqui no quadro? Primeiro eu coloquei para vocês, evolução biológica significa mudar com o tempo. Todas as espécies evoluem. Todas. Beleza? Plantas, fungos, bactérias, tudo. E aí eu já vim com um recorte que te ajuda nessa aula. As teorias evolucionistas, teorias evolutivas, com os principais teóricos. Galera, existem centenas delas. As mais comuns são estudar lamarckismo, darwinismo, neodarwinismo e teoria sintética. Eu enxuguei e mostrei para vocês os 3 principais pontos de teorias evolucionistas. Então, olha só. Primeiro cara, Lamarck. Dá uma olhada no cara aí. Estiloso, né? Esse cara aí, que agora vai sair, sai daí Lamarck. Esse cara foi o primeiro a padronizar num livro chamado Filosofia Zoológica a ideia para dizer como as espécies mudavam. Existiam outras ideias, mas ele, digamos que faz uma compilação, ele reúne os dados e diz assim, para mim as espécies mudam porque o meio impõe. Sempre que for necessário uma mudança, vai haver essa mudança. Por que, Lamarck? Eu acho que se usar uma estrutura, ela melhora. Se não usar, ela piora. Fica conhecido como lei do uso e desuso. E o ser vivo, quando reproduzir, ele vai passar para frente aquela característica que ele adquiriu. Melhorada ou piorada? Basicamente é assim, pessoal. O uso leva à melhoria, o não uso leva à atrofia, desaparecimento. E quando o ser vivo reproduzir, ele vai passar para frente a característica que talvez ele tenha adquirido no sentido de melhorado, ou adquirido no sentido de piorar. Ok? Lamarck dominou uma época. Jean-Baptiste de Monnet. Ok? Cavaleiro de Lamarck, Cavalier, como eles chamam. Show? Mas, segundo os padrões genéticos mais consolidados hoje em dia, Lamarck estava errado. Então eu venho para cá e chamo Charles Robert Darwin. Esse é um cara. Pessoal, nosso amigo Darwin, que agora vai sair também, deixou para nós o que nós chamávamos de darwinismo. Depois da morte de Darwin, vem uma nova leitura do darwinismo, é chamado de neodarwinismo, é onde surge a seleção natural. Mas já resolve o seu problema saber isso, darwinismo. Para Darwin, as espécies mudam por quê? Porque o meio seleciona o indivíduo. O meio seleciona o indivíduo mais apto. Esse indivíduo vai reproduzir mais, viver mais, deixar mais filhotes. Seja esse indivíduo uma planta, um fungo ou talvez um animal. Todos os seres vivos evoluem assim. Então, as espécies viventes nesse momento do planeta, o ano de 2020, são seres bem adaptados ao planeta nesse momento. Assim como os dinossauros foram extintos, várias outras espécies foram extintas. Por quê, Charles? Porque as coisas mudam, o meio muda e passa a selecionar indivíduos diferentes. Show de bola? Então, olha só, galera. As espécies mudam devido à seleção do meio. Que seleção é essa? É a seleção natural. A seleção natural seleciona os indivíduos mais adaptados. Agora, olha só o que eu vou dizer. Eu tenho certeza que você já ouviu falar que seleção natural seleciona os mais fortes. Mentira!
Darwin nunca falou isso. Nunca falou isso. Simples, né? Darwin diz o seguinte: os indivíduos mais adaptados àquele momento sobressairão sobre outros. Agora, quem é o mais adaptado? Charles, não entendi. O mais adaptado, basicamente, seria o cara mais maleável. Sabe? Tá mudando para lá, ele fala assim: eu consigo aceitar essa mudança. Mudou para cá, eu consigo aceitar essa mudança. Então, é a adaptação. Não é mais forte. Mais forte não existe, é uma tradução muito errada. Inclusive, é uma das atividades. Show? E para saber se foi selecionado pelo meio, de forma positiva, eu tenho que perceber se esse indivíduo se alimenta mais e melhor do que os outros. E se for uma planta, Charles, eu tenho que perceber se ele consegue pegar mais luz, se ela consegue pegar mais água e sais minerais do solo. Se vive mais tempo do que os outros e se deixa mais descendentes. Ponto. Essa é a teoria darwinista, a grosso modo. Mas a teoria que vem por volta de 1930 e mata todas as dúvidas da evolução é a teoria sintética. Sintética de síntese, fusão. Você pega a evolução darwiniana e junta a genética que Mendel deixa para nós. Gente, não tem mais dúvida nenhuma. Acabaram-se as dúvidas. Você busca o quê? Na evolução darwiniana, você conserva a seleção natural. E na genética, você usa a mutação e a recombinação gênica. E aí, Charles, como é que eu trabalho isso? Vou chegar para cá. Olha essa imagem aí. Segundo a ideia de Darwin é o seguinte: os seres vivos são diferentes entre si, de modo que a seleção natural pode selecionar o mais adaptado ou o menos adaptado. Beleza? Show? Aí, olha só. Perguntaram para Darwin, por que os indivíduos são diferentes, Darwin? Ele falou assim, não sei, mas são diferentes, eu estou vendo. A genética te diz, por que eles são diferentes? Está aí, ó, variabilidade gênica. Mas como é que surge variabilidade gênica, Charles? Variabilidade gênica surge a partir do momento em que existe mutação. Mutação cria novos genes. E a recombinação gênica é um processo onde você mistura o que existe. Compreendido, pessoal? Mistura. A partir disso, você cria uma variabilidade genética que desencadeia diferenças nos seres vivos. E aí vem a seleção como um filtro. A seleção está agindo ali, ó, como um filtro, tirando os indivíduos menos adaptados e deixando os mais adaptados. Por isso você vê lá do outro lado. Adaptação, evolução. Portanto, mutação e recombinação gênica são os conceitos da genética. Adicionada à seleção natural, cria-se a teoria sintética. Beleza? Sai daí, volta eu para cá. A grosso modo, pessoal, é isso que vocês precisam entender sobre a evolução para essas atividades de hoje. Vamos voltar para as atividades agora. Vamos lá. Atividade 1. Sabemos que Jean-Baptiste Lamarck foi um dos primeiros estudiosos que compreenderam que o meio poderia, de alguma forma, influenciar na evolução dos seres vivos. Apesar de algumas conclusões errôneas, esse pesquisador foi muito importante para a biologia evolutiva. Marca a alternativa que indica os dois pontos principais da teoria, que ficou conhecida por lamarquismo. Meus amigos, o que o lamarquismo preconizava? O que nós acabamos de falar no quadro? Quais são os dois enunciados? Já acharam, né? Bem simples, né? Tá aí, ó. Herança dos caracteres adquiridos e lei do uso e desuso. Se uma estrutura é usada, ela melhora, ela se torna mais hábil, e assim o indivíduo ao reproduzir passa à frente. Se não usar, ela piora, ela atrofia, ela desaparece, e quando ele reproduzir, ele passa à frente. Usou, melhorou. Não usou, piorou. Quando reproduzir, passa para os filhotes a característica que está melhor ou que não existe mais. Tranquilo, né? Bem facinho. Olha 2. Existem várias evidências que sustentam o fato de que a evolução aconteceu e acontece nos dias atuais. Dentre elas podemos citar os fósseis, que são restos ou vestígios preservados da existência de organismos que viveram no passado. A respeito dos fósseis, marca a alternativa incorreta. Falou fóssil, o que você lembra, hein? Vou pensar aqui, vamos brincar de telepatia? Vamos? Você pensou em dinossauro e pensou em osso. Acertei? Ah, é, né? Pois é. Gente, fica incrustado em nós alguns erros. Ou, talvez uma forma correta de ver. Fóssil é qualquer vestígio, tipo uma pegada, tipo uma folha que não foi decomposta, então ficaram ali vestígios dela.
Ou mesmo fezes, que a gente chama de coprólitos. Vocês lembram do filme do Jurassic Park? Agora tem uma versão nova, né? Jurassic World. Onde o cara coloca lá, ele tira mosquito no âmbar, mosquito dentro de uma resina. Você sabia que existem outros insetos dentro de resinas? Sabia que existe um lagartinho aí bem famoso também, bem antigão, que também é um fóssil? Mostra ele. Então, vai bem além de ossos. Mas parece que a gente está programado, né? Desenho animado que ajuda, né? E aí, pessoal? Os fósseis são muito interessantes, mas será que eu poderia errar, Charles, usando os fósseis? Sim. Na ciência a gente erra em qualquer momento, pessoal. Então, olha, eu estou buscando o que é errado. E a letra B diz, através dos fósseis é possível observar claramente a evolução de cada espécie, com certeza. Ajuda muito. Pois não há falhas. Para. A ciência, ela é muito bonita quando ela diz assim, ó, você aí que está me assistindo hoje, que não tem nenhuma perspectiva de ser um cientista. Eu vou dizer para você que talvez você vá ser sim. E você pode derrubar essas teorias todas científicas que você está estudando comigo, ou com a professora Simone, ou viu na aula do professor Camilo, e olha que eu estou só jogando para a ciência da natureza. Tudo é refutável, tudo. E, além de ser refutável, ou seja, você pode questionar e falar, está errado, as pessoas podem errar também no estudo. E os fósseis também permitem erros. Show de bola? Atividade 3, pessoal. Sabemos que a seleção natural é um ponto importante da teoria criada por Charles Darwin. Marque a alternativa incorreta a respeito da seleção natural. Quando você escutou eu falando sobre seleção natural, você se ateve ao ponto que eu frisei muito de que não é mais forte, não é o mais forte, não é o mais forte. Isso é uma invenção errônea, isso é um absurdo. Ele falou apenas dos mais aptos. E quem são os mais aptos, Charles? São aqueles mais flexíveis. O ambiente está mudando e o cara consegue aceitar aquela mudança e continuar ali. O cara pode ser uma árvore, um fungo, uma bactéria, um animal. Entenderam, pessoal? Então, olha bem, o quão propagado é essa. Segundo a teoria da seleção natural, o mais forte sobrevive. Isso é muito propagado, mas, por favor, todos os meus estudantes sabem que isso é incorreto. Não sabem, galera? Beleza? 4. Nossa Senhora, olha o tamanho disso. Mas vamos embora. Um estudante do ensino médio, ao ler sobre o tegumento humano, fez a seguinte afirmação ao seu professor. Gente, tegumento é pele, tá? O homem moderno não apresenta tantos pelos como seus ancestrais, pois deixou de usar esses anexos como isolante térmico. Isso só foi possível porque o homem adquiriu uma inteligência que permitiu a confecção de roupas, protegendo-o do frio. Diante dessa informação dada pelo aluno, o professor explicou o quê? Galera, para tudo. Leia a frase. Me diga. Darwin diria essa frase? Ou Lamarck diria essa frase? Se Darwin diria, você tem que encontrar aí seleção natural. Como eu disse, tem que mostrar que existem diferenças entre os indivíduos. Se Lamarck disser, tem que mostrar que, a partir da necessidade ou uso, houve melhoria. Beleza? Essa é uma frase lamarquista, né, galera? Essa é uma frase de Lamarck. Então, se ela é de Lamarck, ela está fora do contexto. Então, olha o que o professor tem que falar para o estudante. Ó, não ocorreu. E a informação está de acordo com a teoria de Lamarck, que pressupõe que estruturas do corpo que não são solicitadas aparecem. E as características adquiridas são transmitidas aos descendentes. O estudante errou ao pensar no lamarquismo. Beleza? Mas, como eu havia dito a vocês, as pessoas falam muito Lamarck. Para entender Darwin, pense. Darwin diria, existiam indivíduos com diferentes tegumentos. Os indivíduos com tegumento, pele, melhor, reproduziram, sobreviveram, deixaram mais descendentes. Ponto. É isso. Show? Podemos ir a 5? A teoria moderna da evolução, ou teoria sintética da evolução, incorpora os seguintes conceitos à teoria original proposta por Darwin. Essa é a teoria que eu expus a vocês e disse, olha, ela não deixa dúvidas. Qual é o resumo dessa teoria? Tá aí, pessoal. Nós fizemos para vocês uma figura, ó. A Escola Online fez a figura dizendo o seguinte. Existe uma variabilidade genética. Variabilidade genética, tá? Sobre a variabilidade genética vai atuar a seleção natural. A seleção natural, então, trabalha sobre a variabilidade genética, selecionando aqueles melhores genes. Por que, Charles? É porque os genes dão características. Se o indivíduo estiver mais apto, mais adaptado naquele momento, ele passa por esse filtro que se chama variabilidade genética. E aí, ao passar, ele está bem adaptado. É assim que a evolução trabalha.
Agora, Charles, por que os indivíduos são diferentes do ponto de vista genético? Por que existe variabilidade genética? Porque surgem novos genes, por mutação. E, durante a reprodução sexuada, principalmente, existe a recombinação. Então, cria-se uma variabilidade entre os genes. Isso dá novas características e aí você tem indivíduos diferentes entre si. Pessoal, nessa figura que a Escola Online fez para vocês está a resposta. Então, volta aqui e marca a resposta. Mutação e recombinação gênica. Tranquilo? Mutação e recombinação gênica é adicionada à teoria da seleção natural e a gente tem a teoria sintética. Bacaninha, né? Rápido hoje. Pessoal, foi isso. Espero tê-los ajudado. Grande beijo, cuidem-se e continuem estudando com a gente. E quaisquer dúvidas, comentem nesse vídeo aí, hein? Abraço, gente. Até mais.